Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor. São paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes. Não poderia começar esse vídeo aqui, né, galera, não desejando aqui um feliz Dia das Mães a todas as mães aí desse mundão, a minha mãe especial, a tua mãe, a todas as mães aqui, né, de vocês também que estão sempre aqui nos acompanhando. Então, não esqueça de dizer para tua mãe que você a ama, que ela é a pessoa mais importante desse mundo para você. Eu acho que eu acredito, né, galera, que a mãe é pra gente, né, a pessoa mais importante nesse mundão todo aí, né. Além de filhos, esposa, família, mas mãe é mãe, né, como diz o próprio ditado já diz: "Mãe é mãe", né, galera. Então, assim, feliz Dia das Mães para todas as mães desse mundão aí, para as mães de todos vocês aí, em especial também para a minha mãezinha querida, que daqui a pouco a gente já vai lá, né, filar aquela boia, né, galera, almoçar, né, levar aquele presentinho também, fazer aquela média. Então tamo junto, beleza? Feliz Dia das Mães para todas as mães aí desse mundão aí. Tamo junto, galera. Olha só, vamos começar aqui então. A gente vai falar agora de futebol, né? Que inclusive minha mãe é palmeirense, viu, galera? Torce mais pelo Palmeiras do que pelo São Paulo. É incrível, é por causa do meu irmão, que é palmeirense, né? Eu fui o que saiu fora da linha ali, mas enfim, ela torce para o São Paulo também quando o Palmeiras não joga, mas hoje ela deve ter o ladinho mais palmeirense, hein? Mas vamos lá, galera. Choque rei das diferenças, hein? É isso mesmo. Por que esse choque rei das diferenças? Diferença é que o Palmeiras vem com um time aí recheado de estrelas, entre aspas, né? Cheio de jogadores caros. Já o São Paulo tá vindo mais aí agora, obviamente, né? Sem os medalhões, como a molecada, né? Ou seja, um time mais jovem, um pouco mais jovem aí do São Paulo. E detalhe, olha a diferença que também que o Palmeiras é o primeiro na classificação. O São Paulo caiu, galera. Olha isso aqui. Vamos dar. Deixa eu colocar aqui a tabela. Eu trouxe a tabela aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, porque o São Paulo agora está quase lá na zona do rebaixamento, hein? Olha isso, galera. Primeiro é o Flamengo aí, ó, com 17, Bragantino 17, Palmeiras que joga contra o São Paulo aí, ó, tem 16, ou seja, se o Palmeiras ganha, continua na liderança com 19, né? Já dá aquela disparada. E se empata, ficam todos ali com 17. Aí aparece o Cruzeiro ali em quarto com 13, também vai jogar, né? O Fluminense, olha o Fluminense em quinto com 13, o Bahia, né, que perdeu para o Flamengo ontem com 12, olha o Ceará em sétimo ali com 11, o Corinthians que perdeu ontem, né, também tá aí com 10, o Fortaleza aparece ali também com, opa, deixa eu tirar isso aqui, senão não vou conseguir ver. O Fortaleza aparece com 10 também. O Mirassol, que ganhou do Corinthians, está em décimo com 10 pontos. Que coisa. Cadê a gente na tabela, hein? Aí, ó, 11º Internacional com 9, 12º Atlético Mineiro com 9, 13º Vitória com 9, 14º Grêmio com 9. Cadê o São Paulo? Tá aqui, galera. 15º lugar o São Paulo, hein? 9 pontos. O São Paulo tem 6 empates, uma vitória. O São Paulo que fez, acho que 6 gols nesse Campeonato Brasileiro, tomou 5, tem saldo de 1. O Botafogo, 16º, é o último ali, né? Fora da zona do rebaixamento, com 8, mas joga hoje também, tá? Então, o que pior das hipóteses aqui, o que pode acontecer na tabela, se caso o São Paulo perca para o Palmeiras, que não vai acontecer, o Tricolor vai ganhar do Palmeiras, mas aí se o São Paulo perder, por exemplo, para o Palmeiras, aí o Botafogo, por exemplo, poderia passar o São Paulo, aí o São Paulo seria o último ali na entrada ali, para entrar no grupinho do rebaixamento, já que o Vasco, né, o Vasco não consegue passar o São Paulo, nem Juventude, eles já jogaram, e o Santos também não, tá aí, ó. O último colocado é o Sport. Rapaz, esse Sport é o time. Quando a gente viu esse Sport jogar contra o São Paulo no primeiro jogo, né, que o São Paulo perdeu a chance de ganhar, nós falamos, esse Sport vai brigar para não cair. É isso. E aí, é o seguinte, quando a gente está falando aqui, dessa comenta aí sobre essa classificação antes da gente ir para o prováveis times, vamos falar um pouco desse nosso tricolor, o que que o São Paulo precisa fazer hoje, galera, para vencer esse Palmeiras? Na minha opinião, precisa jogar com coragem, porque é clássico. Clássico a gente sempre ouviu assim a vida toda, ó, clássico é clássico e vice-versa. Como diria o Jardel, né? Esse centroavante do Grêmio. Então, assim, como dizia o poeta, né?
Clássico é clássico, galera. Não dá para você deixar só um time jogar e você ficar acuado se defendendo, tem que ter um pouco de coragem. Logicamente que um tem um time melhor do que o outro um pouquinho, em determinado momento, um tem ali me parece uma vontade maior ou um objetivo maior. Cara, mas assim, camisa grande tem que chegar lá dentro de campo e tem que se comportar como grande. Por exemplo, hoje, nesse jogo que eu acredito que mais um jogo o São Paulo vai fazer sim um jogo muito difícil, muito duro ali com o Palmeiras, e vejo o Palmeiras um pouco favorito pela questão momento do Palmeiras, tá? E por jogar em casa, praticamente em casa entre aspas, já que o jogo é em Barueri, tá? Não é lá no Alianza Lima. Então, mas de certa forma, o Palmeiras joga em casa diante de toda a sua torcida, vai ter o apoio da torcida. E aí o Palmeiras vai propor mais o jogo, acredito que seja assim. Mas só que o São Paulo pode surpreender. Como que o São Paulo vai surpreender o Palmeiras, tá? Não falo nem tecnicamente, já que tecnicamente nesse jogo de hoje o São Paulo é inferior, acredito um pouco ao Palmeiras. Ainda mais se o Zubeldia começar com o Cedric na ponta direita, que é o que diz o GE, que a gente vai ver aqui logo logo. Então, como que o São Paulo pode igualar isso, galera? É na vontade, na determinação. Clássico, muitas vezes, se ganha na vontade, na determinação. Nem sempre quem tem o melhor time vence um clássico. Vamos lá, quer ver? Um exemplo claro, exemplos claros. O São Paulo muitas vezes ia jogar em Itaquera antes de quebrar o tabu, o São Paulo com times até superiores ao Corinthians, o São Paulo não vencia e perdia jogos lá para o Corinthians, porque você chegava lá, parecia a má vontade do São Paulo enfrentando o Corinthians, os caras pareciam que estavam com preguiça. Aqueles times ali, um pouquinho antes dos anos 2000, né? 2020, melhor dizendo. Só que isso mudou hoje em dia, então o negócio fica mais equilibrado. O Corinthians lá em Itaquera sempre tinha uma vontade a mais do que o São Paulo, né? Então, você vê que quando o São Paulo joga clássicos no Morumbi, inclusive o ambiente, o clima é outro. Então, isso também precisa passar para quando o São Paulo jogar contra o Palmeiras fora de casa. É o gramado sintético que o São Paulo não se adapta muito, tem muitos jogadores lesionados, é verdade. Mas a gente não pode ir pensando também, né, com medo do gramado sintético, na minha opinião, porque esse negócio de gramado sintético, inclusive o Lucas comentou agora recentemente de novo, né? Que precisa ter mais gramados naturais no Brasil, gramados em boas condições, gramado sintético não é para jogar futebol, as principais ligas do mundo não têm gramado sintético, ok. Só que vamos lá, aqui no Brasil a realidade é o quê? Tem gramado sintético. O Atlético Paranaense tem, o Botafogo tem, aí em Barueri tem, o Palmeiras tem, né? Entre outros times aqui, o Botafogo tem. E acredito até que outros vão também aderir ao gramado sintético, sabendo que podem levar uma ligeira vantagem. O que eu acredito? Qual que é a opinião sobre isso, galera, que eu vejo? Então faz o seguinte, São Paulo tem que se adaptar ao gramado sintético. Não precisa ter um gramado sintético lá no Morumbis, mas lá em um dos campos da Barra Funda, coloque um gramado sintético para treinar também, horas. Né? Vai ficar o quê? Para trás, deixar todo mundo ali, né, se adequando à situação, e o São Paulo, eu não jogo em gramado sintético. Aí quando chegar contra o Palmeiras uma decisão, o Oscar não joga em gramado sintético, o Lucas não joga em gramado sintético, não sei quem mais não joga em gramado sintético. Quer dizer, então a gente também não pode, né, ficar inferior a porque não joga no tal gramado. A realidade do futebol brasileiro é que tem o gramado sintético e o Brasil permite o gramado sintético. Então vejo que o São Paulo está na hora de se adaptar também a essa realidade, mesmo que a gente seja contra, mesmo que a gente não goste, mas a gente tem que se adaptar, né? Senão, nossos principais jogadores, quando chegar numa decisão, eu não vou jogar lá porque é gramado sintético, porque existe ali também, né, um trauma ali por parte desses jogadores, já que o São Paulo tem muitos jogadores se lesionando no gramado sintético. Uma breve opinião aqui sobre isso. Quero saber a tua também. Comenta aí e não esquece de fortalecer deixando o like, como sempre, você fortalece e ajuda aqui o canal do Big Tricolor. Agora vamos lá. Como eu disse, que como que São Paulo pode ganhar, né? Primeiramente, galera, olha o provável time do São Paulo, segundo aí o GE, e acho que o GE está se baseando no jogo da Libertadores. Rafael, aquele que volta com Arboleda, Alan Franco, Enzo Dias e Ferrarese. Seria mais ou menos aquele falso lateral, Ferrarese, né? Alisson e Marcos Antônio, os dois volantes, Matheus Alves, o garoto mantido aí mais uma vez ali no meio-campo,
Cedric de novo naquela linha de 4, que eles falam, linha de 4, segunda linha, né, segunda linha, seria o meia-direita. André Silva e o Ferreirinha, tá aí. Olha, e agora a gente vai ver o time do Palmeiras. Se o São Paulo jogar assim, de verdade, eu acho que é uma coisa você enfrentar, por exemplo, um time inferior jogando dessa forma, tá? Tipo um Tadieres, um Libertad, um Alianza Lima. Ok, você jogando assim fora de casa. Outra coisa é você ir para um clássico contra um adversário que tem bons jogadores também. Repito, era o líder do Campeonato Brasileiro, ainda é por pontos perdidos, já que ainda vai jogar contra o São Paulo. É o líder geral também aí da Libertadores, não é um time bobo, tem um treinador cascudo, inteligente, bom treinador também que tem uma leitura muito boa do jogo, que é o Abel Ferreira, e com certeza estuda muito São Paulo, tá? Então, assim, a gente não pode também ir lá com medo de jogar, né, do Palmeiras. Aí o Palmeiras aparece com o Everton, essa escalação do GE também, Gustavo Gomes, Bruno Fux, o Giai, lateral direito, Emiliano Martinez ali, o primeiro volante, Piquerez, né? Aí aqui ele aparece, é mais ou menos um 4-4-2, o Palmeiras, né? Eu acho com o Giai mais, Giai, sei lá, mais recuado. Aí se você pegar, ele vem com Felipe Anderson e Paulinho, né, um pela esquerda, um pela direita, o Rios também fazendo o segundo volante, Estevão, Vitor Roque. Você vê que é um time, inclusive é um time rápido, né? Estevão, Vitor Roque, Paulinho, Richard Rios, Felipe Anderson. É um time rápido também do Palmeiras e um time bom também tecnicamente. Muito que me faz a diferença aqui é o Estevão. O Estevão, para mim, é muito diferenciado desses aí. O garoto vai para cima mesmo. Já contra o São Paulo, inclusive, ele não costuma se crescer lá para cima do Enzo Dias e do Alan Franco. Tomara que hoje eles estejam inspirados, né? Agora, o São Paulo também, muitas vezes contra o Palmeiras, o São Paulo tinha o Pablo Maia como um primeiro volante, que muitas vezes inibia até essa subida ali, muitas vezes ele estava sempre brecando ali os principais jogadores do Palmeiras. Hoje, não tendo o Pablo Maia, nós vamos de Alisson e Marcos Antônio, que inclusive, galera, é de certa forma assim vai ser uma novidade de certa forma. Por quê? Cara, Marcos Antônio e o Alisson, a gente ainda não viu pegar um clássico, né? Esse clássico aí, por exemplo, contra o Palmeiras. Eu não lembro, comentem aí se vocês lembram. Eu não lembro se teve um São Paulo e Palmeiras com esse meio de campo. Agora, de verdade, se o Zubeldia colocar de novo o Cedric na ponta direita, sabe? Aí é aquele negócio assim, com medo de perder. E o que eu vejo? Que é um clássico. O Palmeiras já entra como favorito, né? Eu acho que o São Paulo não tem que entrar derrotado, tá? Eu tô dizendo o seguinte, galera, não precisa você ter medo do Palmeiras, você precisa jogar para poder vencer o adversário. Senão também você vai tirar um pouco a sua coragem de ganhar. Dá para ganhar do Palmeiras? Dá. É difícil, mas não é impossível. O que ele poderia fazer hoje se ele entrar com o Cédric lá? Entra com o Lucas Ferreira já desde o primeiro tempo, ok? O Lucas não viajou, ok, não tem essa opção, e aí que tá. Aí pode ser mesmo que ele entre com o Cedric ali. O Oscar viajou, o Oscar foi pro jogo, foi relacionado, né, galera? Ok, mas será que o Oscar vai entrar em campo? Tem ainda minhas dúvidas. Matheus Alves ali podendo fazer aquela função de meio campo, tomara que hoje ele faça um bom jogo, tomara que o Ferreirinha esteja inspirado, o André Silva. O time do São Paulo também é um bom time, só que sem Oscar e sem Lucas ainda, sem Pablo Maia, né? Se tivessem esses jogadores entrosados, encaixados, cada um na sua posição, certamente São Paulo também seria forte, seria um time mais técnico. Só que eu acho que ainda o Lucas Ferreira e o Matheus Alves ali, também a entrada do Marcos Antônio, deixa o São Paulo um time um pouco mais rápido também, que eu acho que também que esse gramado sintético, inclusive, exige. Qual que é a sua opinião? Deixa aí. Agora que a gente vai falar também de mercado da bola aqui, mas só para ressaltar aqui, eu acredito numa vitória, tá, galera? Mesmo sabendo que é muito difícil. E existe aí, dentro desse jogo, assim, uma diferença, um contexto aí para o Zubeldia. Porque se você olha, ó, se o Palmeiras perder, cara, o Palmeiras está em terceiro, perdeu um clássico, logicamente que tem a questão de perder para o São Paulo, aquela coisa toda, o São Paulo ser uma pedra no sapato do Palmeiras e tal. Agora, o São Paulo perder, por mais que seja comum você perder um clássico, é o São Paulo em 15º, 16º do Campeonato Brasileiro, é outra realidade. O São Paulo perder, aí, por exemplo, quem está esperando, tá? Por mais que a gente critica e elogia e vai e torce sempre para o São Paulo, mas vamos lá. Quem espera o São Paulo perder
e aí vai jogar tudo no Zubeldia. Tá vendo? Só ganha na Libertadores, os times fracos, ó o São Paulo, tá lá quase no rebaixamento. Porque aí você começa, e é necessário fazer essa análise. Ué, por que que tá quase na zona do rebaixamento lá no Campeonato Brasileiro e tá em primeiro no grupo da Libertadores? Obviamente, todo mundo vai fazer essa comparação, né, galera? Ah, os times da Libertadores são fracos. Ah, o time da Libertadores do Brasileiro, os times do Brasileiro são fortes. Ah, esse treinador é fraco, tá vendo? Não tem leitura de jogo. Ó, ele colocou lateral, ele dobrou lateral. Essas comparações serão inevitáveis. Então, por mais hoje, tá? Por mais que também não seja bom o resultado de um empate lá, eu digo bom para a tabela, mas para o jogo do São Paulo e para a confiança também, o empate não é um mau resultado, é bom resultado para o São Paulo se empatar com o Palmeiras devido às circunstâncias. Só que uma vitória aí, meu amigo, uma vitória muda tudo. Uma vitória coloca o São Paulo lá com 12 pontos, lá entre os 6 colocados, mantém a invencibilidade do São Paulo, aí é um São Paulo mais confiante, eleva o moral de todo mundo, quer dizer, olha, o São Paulo está invicto há tantas partidas, o discurso vai ser outro. Uma derrota vai enaltecer demais o Palmeiras, vai diminuir o São Paulo do Zubeldia e pode ter certeza que o Zubeldia vai ter essa pressão aí com uma derrota contra o Palmeiras. Eu já estou imaginando esse cenário, viu? Vamos ver o que o Zubeldia vai trazer hoje, se vai ter surpresas na escalação, né? O jogo é às 5, né? Às 5 da tarde, né, galera? A gente vai com certeza acompanhar esse jogo, acho que é 5 ou 5 e meia, né? Eu não vi aqui exatamente o horário, mas com certeza a gente vai. É esses horários aí. Então deixa só conferir aqui o horário, então, pra gente não falar bobeira também, rapidinho, né? Enquanto isso, você deixa o like aí, se inscreve no canal. Enquanto isso, você dá aquela risada do Corinthians que perdeu ontem de virada para o Mirassol. E a cavadinha do Memphis Depay, hein, galera? Ei, mano. Eu vi a galera comentando, o cara quis dar uma de Rian Francisco, né? Foi dar uma de Rian Francisco e deu o que deu. Deixa eu ver aqui que hora que é o jogo do São Paulo. Pois é, olha, o Dorival vai ter trabalho com esse Corinthians aí, hein? É 5h30, é isso mesmo, 5h30. O Dorival vai ter trabalho com esse Corinthians, meus amigos. E tomara que tenha muito, viu, Dorival? Tomara mesmo, meu amigo, que seja daí para pior. Então o jogo é às 5h30 da tarde na Arena Barueri, tá? Trazer para vocês agora duas informações aqui, tá bom? De mercado da bola. O São Paulo fez proposta de renovação aí, galera, pelo atacante Lucas Ferreira, o Ferreirão aí, tá? O contrato dele é até final de 2028. O São Paulo quer pelo menos mais um ano, até final de 2029, aumentando a multa e valorização salarial para o jogador também. O São Paulo enviou já essa proposta aí para o staff do jogador, né? O empresário do jogador, que agora vai avaliar a proposta. Há um otimismo da diretoria, porque já tinham conversas em andamento, né? Então, o São Paulo acredita que vai dar tudo certo para que o São Paulo afaste de vez os assédios aqui dos clubes brasileiros que estão de olho aí no Lucas Ferreira, né? Acho que o São Paulo pagou para ver, né, galera? Deixou uma multa baixa aqui para clubes brasileiros, né? Quando subiu o garoto ali, não teve essa conversa antes de promovê-lo para ali o profissional. Poderia ter feito antes dele ir para o profissional. Aí, como o São Paulo não fez, pagou para ver, né? O garoto se despontou, talvez surpreendeu lá algumas pessoas que não acreditavam nele, e tá aí. Agora vai pagar mais caro, né? Essa é a realidade. Mas tomara que pague antes de perder o garoto aí aqui para algum clube brasileiro, porque os caras estão de olho na jovem promessa. Outra proposta foi para o Alan Franco, né? Que o São Paulo vem conversando com o empresário do atleta, né? Já tiveram reuniões, já tiveram aí uma proposta negada, e o São Paulo continua buscando essa renovação aí com o zagueiro Alan Franco, tá? Que no próximo mês aí entra naquela dos últimos 6 meses de contrato, que pode assinar pré-contrato com qualquer equipe. Então, já pensou nessas alturas do Campeonato São Paulo perde Alan Franco e Lucas Ferreira? Já pensou? Vamos bater na madeira aqui, não vai acontecer, né? O São Paulo vai renovar com o Lucas Ferreira, o São Paulo vai renovar também com o Alan Franco, porque não tá nada barato você ir buscar jogador, ainda mais para o São Paulo, tá cada vez mais caro o São Paulo buscar jogadores aí no mercado da bola, né, galera? Aí no cenário aí. Tem uma informação do site Avante Meu Tricolor, que ele trouxe a informação, a gente até tinha comentado isso na semana passada, que o Ramon Sousa, lá, o Paraguai de 25 anos, que tá lá num dos times
do Marinacks, né, que é o seguinte, o Palmeiras e o Flamengo procuraram aí, né, o o grupo, né, para que tentasse ali a contratação, já que eles vão disputar o Super Mundial e estão ali se reforçando. Ele é o ponta esquerda, joga pela ponta direita também, tá. É o Nottingham Forest lá, né, o time do Marinacks lá da Inglaterra, e foi recusada aí nessa investida de tanto de Palmeiras, tanto para o Flamengo. Ainda o site comenta, né, que haveria a possibilidade, já que Marinacks e São Paulo estão aí fechando esse acordo, já assinaram até aquele memorando, né, a carta de intenção, para que em julho tenha esse acerto desse contrato oficial, para que ele invista no São Paulo, na base e tal. Então a ideia seria, de repente, colocar o Ramon Souza, como a gente já comentou aqui também, né, galera, a intenção de colocá-lo no São Paulo aí, né, a partir aí do segundo semestre, quem sabe fica até o final do ano, para que também o cara lá recupere. Foi pago, acho que 12 milhões de euros quando eles compraram do Tajeres da Argentina. Jogador que está em baixa lá, né, sempre na reserva, entrando no segundo tempo. Então tá aí também essa informação para vocês, só dando uma atualizada aqui, beleza? É isso, meus amigos. Então, comente aí, fica à vontade. Bom jogo para nós. Deixa o seu placar. Meu placar 1-0, tá bom demais. 3 pontos e é jogo de 6 pontos, né? Você diminui o rival e cresce na tabela. Tá bom demais. Vamos vencer hoje o Palmeiras, beleza? Feliz Dia das Mães para todos vocês aí. Tamo junto, galera. Como sempre, forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Vamos, São Paulo. À noite a gente faz vídeo aí do nosso pós-jogo também, a nossa análise aí do jogo. Eu tenho certeza que São Paulo vai fazer um bom jogo hoje. Forte abraço, tamo junto. Vamos São Paulo.